Francis Valade. Bem-vindos ao Holograma Histórico. Episódio 37. Sansão, a arma viva dos deuses. Nos registros antigos, Sansão é descrito como o homem mais forte que já pisou a terra. Um guerreiro indomável, um nazireu, consagrado desde o ventre. Mas, e se ele não fosse apenas um escolhido de Deus? E se a força descomunal, os instintos selvagens e o comportamento imprevisível revelassem algo muito mais profundo e muito mais antigo? Neste episódio, o Holograma Histórico mergulha nas sombras da história para investigar quem foi realmente Sansão. Seria ele um híbrido? Um experimento vivo deixado pelos Anunnaki para intervir na humanidade? Uma arma programada? A resposta pode estar nas entrelinhas da Bíblia, nos mitos sumérios e nos segredos ocultos do DNA humano. Prepare-se para uma jornada que vai abalar tudo o que você sabe sobre força, fé e destino. Capítulo 1. O nascimento do inesperado. A mulher era estéril. Essa era a sentença silenciosa que pesava sobre sua alma como um fardo ancestral. Na pequena aldeia de Zorá, onde tudo girava em torno do nascimento e da continuidade do sangue, ela era vista com compaixão e, ao mesmo tempo, com esquecimento. Porque na lógica dos homens, quem não gera vida, desaparece. E foi nesse vazio de esperança que o impossível se apresentou. Ele surgiu como um homem, mas não era. Sua pele reluzia como se absorvesse e devolvesse a luz do sol. Seus olhos pareciam atravessar as pedras das casas e os ossos das pessoas. Seu corpo emitia uma vibração sutil, como o zumbido de uma máquina antiga. E quando falou, não foi uma voz que saiu. Foi um decreto. Disse que o ventre, antes morto, daria vida. Disse que o menino seria consagrado desde o nascimento. Disse que ela não deveria beber vinho, nem comer coisa impura. Disse que ele, o menino, seria um nazireu de Elohim. Um separado. Um portador de força. Mas não deu nome e desapareceu da mesma forma que veio. Nos registros bíblicos, esse episódio é classificado como uma visita angélica, mas os antigos textos hebraicos usam o termo Malak, que não significa exatamente anjo, mas mensageiro, e essa distinção abre portas para outra leitura, para outra narrativa, para o universo dos Anunnaki. Zecaria Sitchin foi um dos primeiros a fazer essa ligação com coragem. Para ele, e para muitos estudiosos que ousaram atravessar os limites do permitido, os anjos que povoam o Antigo Testamento eram, na verdade, os mesmos deuses astronautas que os sumérios descreveram como os criadores da humanidade. Seres de carne e osso, extremamente avançados, vindos de outro mundo. Na epopeia suméria, há uma constante repetição de eventos nos quais mulheres humanas recebem sementes divinas. Ninhursag, a mestra da genética, teria moldado o ser humano original manipulando óvulos e essências vitais. Enki, o deus das águas e da ciência, teria aperfeiçoado esse projeto, criando linhagens híbridas. Será que a mulher de Manoá teria sido alvo de uma dessas manipulações genéticas? Será que Sansão foi, de fato, um híbrido, uma criação genética dos Anunnaki, implantada como arma estratégica entre os humanos? Sua missão, segundo o enviado, seria começar a libertar Israel da mão dos filisteus. Não terminá-la, mas começá-la. A missão de uma arma não é governar, é ser ativada. Desde cedo, Sansão foi diferente. Seu corpo cresceu com proporções desumanas. Sua força escapava à lógica. Havia algo primitivo em seus olhos, algo que misturava fúria e instinto. Ele era um instrumento. Um canal de uma força que parecia estar armazenada, como se seu código genético tivesse sido programado com limitações, restrições e comandos de ativação. E assim como os heróis mitológicos da Grécia, ou os gigantes dos textos
apócrifos, ele não pertencia inteiramente ao mundo humano. Pertencia aos deuses, ou aos que fingiram ser. Sansão não foi apenas um homem forte. Ele foi o resultado de uma intervenção de engenharia sagrada, cuidadosamente executada, destinada a desequilibrar as forças políticas e espirituais da época. Foi um plano, um projeto, uma arma viva. E como toda arma, ele também seria instável. Capítulo 2. O Código da Força. A força de Sansão não era comum, não era muscular, não era treino, não era nem sequer humana. Era algo que nascia de dentro, uma energia bruta, selvagem, que parecia se manifestar nos momentos de tensão como uma explosão interior, um rugido invisível, como se os ossos gritassem, como se os músculos transbordassem, como se o corpo fosse apenas o invólucro de algo muito maior. A tradição o liga ao cabelo. O texto sagrado repete que sua força residia nas longas tranças jamais cortadas. Mas quem lê com olhos atentos percebe que o cabelo era apenas um selo ritualístico, não a origem verdadeira da força. Era o símbolo visível de um pacto invisível. O cabelo, como os filactérios dos sacerdotes ou as tatuagens dos guerreiros sumérios, funcionava como marcador de ativação, uma espécie de contrato entre carne e poder. Mas que poder era esse? Na antiguidade, as histórias de força sobre-humana são frequentes. Gilgamesh, nos contos babilônicos, era 2/3 divino e derrubava muralhas com os punhos. Os nefilins, os caídos mencionados no Gênesis, eram descritos como gigantes poderosos, filhos dos filhos de Deus com as mulheres humanas. Até mesmo os deuses egípcios, como Horus e Osíris, eram mestres da força canalizada, não pelo físico, mas por códigos internos. E se Sansão fosse parte desse mesmo legado? E se a sua força fosse o resultado de uma alteração genética precisa, realizada por cientistas Anunnaki, que deixaram atrás de si experimentos vivos, programados para intervir em momentos críticos da história? Sitchin sugere que os Anunnaki usavam técnicas de engenharia genética que ainda hoje estão além da nossa compreensão. Eles dominavam os ME, as tábuas do destino, que, segundo os relatos sumérios, continham códigos capazes de modificar não apenas comportamentos, mas estruturas da realidade. Esses ME não eram tábuas de pedra, eram bancos de dados genéticos, programas, dispositivos. Com eles, criavam-se reis, guerreiros, sábios, servos e armas. O comportamento de Sansão se encaixa nesse molde. Ele era incapaz de controle emocional. Suas explosões de fúria vinham acompanhadas de feitos desumanos. Matar um leão com as próprias mãos. Destruir exércitos usando o que encontrasse. Uma queixada de jumento, por exemplo. Despedaçar portões de cidades e carregá-los por colinas. São feitos que ultrapassam os limites do humano. E mais que isso, revelam um modo automático de funcionamento, como se, ao atingir um certo nível de pressão, algo dentro dele se ativasse. Alguns estudiosos apontam que o nome Sansão deriva de Shemesh, Sol. Isso pode indicar que ele foi associado a uma divindade solar, mas também pode sugerir uma fonte energética interna, baseada em radiação, vibração ou frequência. Tecnologias que os Anunnaki dominavam com perfeição. Seu corpo não era apenas forte, era um reator vivo, capaz de armazenar e liberar energia destrutiva. No fundo, Sansão nunca foi livre. Carregava um código, uma programação, uma missão embutida nos ossos. Não lutava por si mesmo, lutava por algo que não compreendia. Era movido talvez por uma frequência implantada, ativada por rituais, por dor, por traição. Como se, no fundo, seu DNA respondesse não ao amor, mas ao conflito.
Talvez então não tenha sido Sansão quem escolheu lutar. Talvez tenha sido o código dentro dele que escolheu o momento de despertar. E esse código não era humano. Capítulo 3. A aliança com o inimigo. Desde o início, tudo parecia contraditório. Sansão, o escolhido, o nazireu, o prometido, a arma sagrada que traria libertação ao povo hebreu. E a primeira coisa que faz ao atingir a juventude é se apaixonar por uma filisteia. Não uma mulher do seu povo, não uma filha da aliança, mas sim uma estrangeira, uma pagã, uma inimiga. Os anciãos rasgaram os mantos, os pais baixaram os olhos, os sacerdotes silenciaram. E ainda assim, Sansão insistiu. Ela agrada aos meus olhos, disse. E essas palavras, simples, diretas, instintivas, revelaram algo que escapava à compreensão humana. Sansão não obedecia às regras dos homens. Ele obedecia a um impulso interno. Um impulso que parecia não vir da vontade, mas de um código gravado em seu ser. O texto bíblico diz que essa escolha fazia parte de um desígnio do Senhor, pois os filisteus dominavam Israel e Sansão buscava ocasião contra eles. Mas se lermos essa narrativa com a chave Anunnaki, abrimos outro entendimento. E se esse desígnio não fosse espiritual, mas estrategicamente programado? E se a aproximação com os filisteus tivesse como objetivo não apenas a guerra, mas a infiltração genética? Os Anunnaki, segundo as tábuas sumérias, tinham profundo interesse na manipulação de linhagens. O casamento entre linhagens puras e linhagens humanas sempre foi um ponto de tensão entre Enlil e Enki. As guerras antigas não eram apenas territoriais, eram guerras genéticas. A aproximação de Sansão com o inimigo poderia ter sido uma forma de misturar sangue, de infiltrar uma semente de força Anunnaki dentro da estrutura filisteia. Uma forma de contaminar ou purificar uma linhagem. E mais, o comportamento errático de Sansão indicava que não havia livre-arbítrio ali. Ele era levado, guiado, empurrado por algo que ultrapassava a lógica humana. Era como um programa que segue o código até o fim. Mas havia outra camada nesse movimento. Ao se unir a uma filisteia, Sansão estava invertendo a lógica da guerra. Estava se misturando com o inimigo. Estava confuso ou despertando. Será que, ao se aproximar dos filisteus, ele começou a acessar memórias genéticas antigas? Será que começou a perceber que os verdadeiros inimigos não estavam nos exércitos humanos, mas sim nas estruturas invisíveis que manipulavam os povos como peças de xadrez? A festa de casamento de Sansão foi um desastre anunciado. Do enigma do leão ao massacre final, tudo parecia coreografado. A traição, a fúria, a morte. Era como se cada cena tivesse sido escrita antes, como se ele próprio estivesse preso a uma narrativa determinada e não tivesse como sair dela. E talvez não tivesse mesmo, porque uma arma não escolhe, apenas obedece. Os Anunnaki tinham ciência para criar gigantes, tinham ciência para codificar emoções, tinham tecnologia para inserir comportamentos predeterminados dentro de seres híbridos. E talvez Sansão fosse isso, uma ponte entre os mundos, um ser híbrido, carregando dentro de si não apenas força, mas uma missão que nem ele mesmo compreendia. No fim, o casamento com a filisteia não foi um erro, foi uma chave, um ritual de ativação. A partir daquele momento, o caos se instalou e a arma começou a se mover. Capítulo 4. A fúria programada. Algo se rompeu por dentro. Não foi apenas o coração, foi o selo. O casamento com a mulher filisteia terminou em traição. Ela revelou seu segredo. Ela o expôs. Ela destruiu a única ponte de ternura que talvez houvesse dentro dele. E com isso, o que restou não foi tristeza, foi fúria. Fúria ancestral, fúria genética.
Sansão pegou uma queixada de jumento. Sim, uma simples mandíbula de um animal morto. E com ela, matou 1000 homens. Não era apenas força. Era uma coreografia de morte. Movimentos precisos, golpes mortais, resistência sobre-humana. Era como assistir à ativação de uma arma biomecânica, como se cada gesto tivesse sido ensaiado, como se ele estivesse conectado a um campo de comando invisível. E aqui voltamos aos Anunnaki. Nos textos sumérios, há referências a guerreiros que obedeciam por frequência, por vibração, por som. Quando Enlil ordenava, a tempestade caminhava. Quando Ninurta rugia, os céus tremiam e os soldados caíam. Havia uma linguagem de comando, um sistema de controle que envolvia tecnologia, som, geometria sagrada e modulação energética. Sansão parece responder a algo assim. Não age pela razão. Age por impulso, ou melhor, por ordem pré-programada. Imagine um chip oculto, não de silício, mas de código genético. Imagine que ao sentir traição, dor ou humilhação, esse código ativasse reações específicas. Imagine que a raiva dele não era dele, mas parte de um projeto maior que usava a emoção como botão de ativação. É assim que Sansão começa sua missão. Não por fé, mas por dor. Seu caminho se torna um rastro de destruição. Queima plantações, mata soldados, arranca portões, assume o papel de vingador solitário, como se, no fundo, soubesse que não pode mais voltar atrás. Não há lar, não há repouso, só há a função, e ele a cumpre com precisão cirúrgica. Em muitos momentos, o povo hebreu parece não compreender. Por que esse homem age assim? Por que a violência sem medida? Por que ele não lidera exércitos, mas age sozinho, como fera no mato? Porque ele não foi feito para comandar. Foi feito para desequilibrar, para acelerar ciclos, para detonar estruturas. É a assinatura de Enki, o deus da ciência, da vida e da desordem criativa. Aquele que cria, mas também transforma. Aquele que dá poder, mas nunca sem preço. Sansão era instável, como todo experimento pioneiro. Tinha falhas, tinha limites, tinha sentimentos humanos que interferiam no código, e talvez por isso ele fosse perigoso para todos, até mesmo para os que o criaram. No silêncio entre os atos de fúria, ele talvez soubesse. Talvez, ao olhar para as mãos ensanguentadas, ele percebesse que algo o conduzia, algo maior que ele, algo antigo, algo Anunnaki. Capítulo 5. Delilah, o último código. Delilah apareceu como todas as armadilhas aparecem. Bela, sutil, inevitável. Era filisteia, era estrangeira, era aparentemente só mais um erro de Sansão. Mas era diferente. Ela não vinha com paixão, vinha com propósito. Seu olhar não era de amor, era de estudo. Ela o observava como quem decifra um enigma, como quem recebe ordens. E essa é a primeira pista. Delilah era uma chave, um dispositivo humano programado ou instruído para quebrar o selo final de Sansão. Ela surge quando o rastro de destruição já era longo demais. Quando as plantações estavam em cinzas, os exércitos dizimados, os portões das cidades arrancados pelas mãos do guerreiro solitário. Sansão era um problema e precisava ser desligado. Os filisteus não queriam apenas matá-lo, queriam entendê-lo, queriam saber de onde vinha sua força. Essa pergunta, repetida por Delilah durante dias, tem um tom técnico, quase científico. Não é uma questão de magia ou superstição. É uma tentativa de localizar a fonte de energia, o núcleo do poder. E aqui entramos em terreno delicado, porque Delilah não está apenas seduzindo, ela está interrogando, está testando variáveis. Ela manipula emoções, conduz a conversa, isola variáveis. Primeiro, Sansão diz que se o amarrarem com cordas novas, ele perde a força.
nada acontece. Depois, fala de tranças presas, nada muda. Até que no fim, exausto e talvez inconscientemente pronto para se libertar do fardo, ele conta: se cortarem meu cabelo, perco minha força. Essa frase é um código. E talvez nem mesmo ele soubesse que era verdade, porque a força de Sansão não estava no cabelo, mas no selo genético que o cabelo representava. O cabelo era o símbolo de ativação do nazireu. Mais do que isso, era a expressão visível de uma assinatura genética implantada. Cortar o cabelo era como quebrar um lacre de acesso. Era como desconectar o corpo do campo de energia que o alimentava. E Delilah sabia disso, ou foi instruída por quem sabia. Talvez Delilah tenha sido treinada. Talvez tenha sido uma sacerdotisa filisteia, ou parte de um grupo secreto instruído por linhagens ocultas que conheciam os deuses antigos. Ou talvez, e essa é a hipótese mais ousada, Delilah tenha sido enviada não pelos filisteus, mas pelos próprios Anunnaki. Pense, Sansão era um experimento instável, tinha falhas, desafiava o controle, não obedecia mais a nenhum comando humano. Era movido pela dor, pela fúria, pela repetição do trauma. Se os próprios criadores vissem que a arma estava fora de controle, seria lógico que ativassem um protocolo de desligamento. Delilah seria esse protocolo. E quando o cabelo caiu, o selo foi rompido, a conexão foi cortada, o código desativado. Sansão, o invencível, tornou-se cego, submisso, vulnerável. Não foi apenas uma queda física, foi um colapso energético, uma quebra de sistema. A desativação completa de um ser híbrido, moldado para matar e agora recolhido. Mas mesmo desligadas, algumas armas ainda têm um último comando a cumprir. Capítulo 6. O fim do ciclo e o último comando. Ele foi levado como um troféu, cego, arrastado pelas ruas, escarnecido nas praças, preso entre colunas, um espetáculo para o povo, uma piada para os sacerdotes de Dagon, uma lembrança viva da queda de um inimigo e de um milagre que se perdeu. Mas havia algo que ninguém via, porque ele já não via. O mundo estava escuro, o orgulho quebrado, o corpo exausto, e ainda assim, o sistema estava ativo, não na superfície, mas em algum lugar dentro, silencioso, aguardando. Na linguagem da programação existe algo chamado último comando, uma linha de código que só é ativada em circunstâncias específicas, um modo de falha, uma função de sacrifício, uma sequência final. Para Sansão, esse comando estava lá desde o princípio, invisível, inacessível, esquecido até por ele mesmo. A narrativa tradicional dirá que naquele templo ele orou, que pediu a Deus sua força mais uma vez, que mesmo cego encontrou o centro das colunas e que, com um último esforço, derrubou tudo, e com ele 3.000 homens. Mas olhemos de outro ângulo. E se aquela oração não foi apenas fé? E se aquele gesto não foi apenas humano? E se, ao tocar nas colunas, um circuito foi fechado? Na simbologia suméria, os templos eram estruturas de poder, pontos de energia, portais entre mundos. Os pilares, como os de Dilmun e Eridu, representavam mais do que sustentação física. Eram condutores. Ao tocar as colunas, Sansão reconectou-se ao sistema. Não precisava mais de cabelos, não precisava de olhos, precisava apenas executar o último comando. A força retornou, não gradualmente, mas como um raio, como uma explosão de memória muscular cósmica. E ali, em meio ao riso dos filisteus, no templo dedicado a Dagon, uma divindade ligada à fertilidade e aos mistérios das águas profundas, o ciclo se fechou, o templo desabou, a elite filisteia foi esmagada, e Sansão,
A arma viva dos deuses finalmente se silenciou. Mas não morreu como um homem comum. Morreu como um projeto encerrado, um protocolo cumprido, um híbrido desconectado. E talvez naquele último segundo, antes que as pedras esmagassem sua carne, ele tenha compreendido que nunca foi livre, que nunca foi só ele, que algo muito mais antigo o observava com olhos que não estavam no céu, mas nas estrelas. Capítulo 7. O mistério da linhagem de Sansão. Depois do templo em ruínas, silêncio, o corpo esmagado, a lenda encerrada. Mas, e o legado? A Bíblia não fala de filhos, não há menção de herdeiros, mas o silêncio, às vezes, esconde segredos que o texto não podia registrar. Se Sansão era um experimento, um híbrido criado a partir de um projeto genético Anunnaki, sua existência não terminaria com a morte do corpo, porque o que os deuses antigos buscavam não era o espetáculo, era o resultado. E resultados se guardam no sangue. Durante sua juventude, Sansão teve inúmeras interações com mulheres, uma esposa filisteia, Delaila, e possivelmente outras, mencionadas brevemente, sem nomes, sem rostos. A cultura da época não registrava a descendência de guerreiros instáveis, mas a ausência de registro não é a ausência de existência. E aqui entramos numa hipótese poderosa. E se Sansão deixou filhos? E se os genes que o tornavam único, aquela força absurda, aquele instinto selvagem, aquela conexão com algo além, foram distribuídos silenciosamente por gerações? Zacarias Sitchin descreve em suas obras como os Anunnaki tinham uma preocupação profunda com as linhagens. Eles controlavam nascimentos, selecionavam pares, criavam castas e programavam comportamentos. As linhagens reais da Suméria, do Egito e até mesmo de Israel carregavam traços considerados divinos. Será que algum descendente de Sansão se misturou a essas linhagens? Será que sua força foi diluída ou preservada? Existem registros ocultos, textos gnósticos, apócrifos, tradições rabínicas paralelas que falam de filhos secretos de homens santos. Alguns desapareceram no deserto. Outros fundaram comunidades misteriosas. Há quem diga que certas tribos do sul da Judéia possuíam guerreiros que moviam pedras com os braços. Homens cuja fúria os tornava imparáveis. Eles vinham do nada e voltavam para o nada. Seriam ecos de Sansão? Fragmentos de um código replicado? A hipótese mais audaciosa aponta para a existência de um programa em série. Sansão teria sido o primeiro protótipo, um modelo, uma tentativa. Mas depois dele, os Anunnaki talvez tenham aperfeiçoado o projeto, criado outros, mais controláveis, mais discretos, não mais guerreiros solitários, mas linhagens silenciosas espalhadas pelo mundo, ativadas em momentos estratégicos, talvez entre governantes, entre sacerdotes, entre soldados. Na cultura popular, heróis como Hércules, Perseu, Sigurd e até mesmo os samurais mitológicos compartilham elementos com Sansão. Força absurda, destino trágico, ligação com entidades superiores e um fim envolto em mistério. Seria o mesmo modelo, copiado e adaptado ao longo dos séculos? Seriam esses filhos dos deuses parte de um banco genético sagrado mantido em segredo pelos que receberam o conhecimento original? E se for assim, Sansão não morreu. Ele se espalhou. Capítulo 8. A reativação da arma. O que é ativado pode ser desativado. O que é desativado pode ser reativado. Essa é a lei dos sistemas. E os Anunnaki eram mestres dos sistemas. Se Sansão foi um experimento, ele foi apenas o início, um protótipo. Mas o mais importante em um protótipo não é seu sucesso absoluto, é a coleta de dados. Sansão gerou medo, desequilíbrio,
morte, mas, acima de tudo, revelou potencial. E os deuses antigos, ou os cientistas espaciais que tomamos por deuses, jamais desperdiçariam um potencial assim. Imagine que o código genético que originou Sansão foi armazenado. Imagine que esse padrão biológico, essa composição híbrida de força e instinto, foi gravada, replicada, modificada e então introduzida lentamente em outras linhagens humanas, mas com uma diferença fundamental: discrição, sem cabelos longos, sem pactos visíveis, sem superforça declarada, apenas latente, dormindo, esperando o sinal certo. Antigos textos herméticos falam de sementes divinas escondidas na humanidade. Cabala, gnosticismo, esoterismo medieval, todos mencionam linhagens adormecidas que um dia seriam despertadas para cumprir missões específicas. Alguns falam de guardiões, outros de destruidores, outros ainda de seres que seriam ativados no fim dos tempos. E se todos esses forem herdeiros do mesmo projeto? Hoje, cientistas falam de DNA lixo, porções do código genético humano que aparentemente não fazem nada. Mas e se esse lixo for apenas algo que não sabemos ler ainda? E se contiver códigos antigos inseridos artificialmente? Códigos que só se ativam por trauma, por frequência sonora, por radiação específica, por sinais transmitidos de forma invisível? E mais, o mundo moderno está repleto de estímulos que poderiam ser usados como gatilhos: telas, sons, ondas, algoritmos. Não seria difícil imaginar que certos despertamentos que vemos hoje, ações inexplicáveis, surtos de violência, comportamentos extremos, poderiam, em raros casos, não serem psicológicos, mas ativação acidental de códigos esquecidos? E se, nesse momento, há entre nós outros Sansões adormecidos, homens e mulheres com capacidades ainda não ativadas, carregando em si não só força, mas finalidade? Eles não sabem quem são, sentem-se deslocados, incompreendidos, com raiva do mundo, com dor sem nome, mas por dentro algo pulsa, algo ancestral, algo programado. Zecaria Sitchin nos alertou: os Anunnaki não foram embora. Eles apenas se afastaram do palco visível, mas mantiveram seus projetos, seus legados, suas sementes. E se os tempos que vivemos hoje forem finalmente o momento da colheita? Capítulo 9. O selo dos Anunnaki. Quem molda a matéria deixa marcas, quem manipula o tempo deixa símbolos, e quem cria seres vivos deixa selos. Os Anunnaki não eram apenas observadores, eles intervieram, construíram, criaram e marcaram. Assim como os reis antigos selavam documentos com anéis, os Anunnaki selaram suas obras com assinaturas ocultas, algumas visíveis, outras enterradas no código da própria realidade. Em templos antigos da Suméria, Babilônia e Egito, encontramos símbolos que se repetem: espirais, olhos, asas duplas, figuras aladas com bolsas misteriosas nas mãos. Esses símbolos não eram meros adornos, eram assinaturas vibracionais, portais visuais, instruções embutidas no espaço. Mas o selo mais ousado dos Anunnaki não está nas pedras, está nos corpos. Sansão é o exemplo extremo de um ser selado. Nazireu desde o ventre, separado, consagrado, moldado com uma força que ultrapassava a biologia comum. Seu selo era visível, o cabelo, mas o verdadeiro selo estava em outro lugar. Estava na memória da carne, estava na ativação por dor, estava na fúria controlada. Zecaria Sitchin, ao traduzir as tábuas sumérias, revelou algo que os arqueólogos ignoraram por séculos. Os Anunnaki não apenas criaram o Homo sapiens, eles modificaram gerações inteiras. De tempos em tempos, intervinham com ajustes, implantavam códigos, introduziam mutações e sempre deixavam um sinal. Hoje, os cientistas encontram anomalias genéticas em grupos isolados,
pessoas com resistência absurda à dor, casos raros de força em comum, indivíduos com habilidades cerebrais inexplicáveis, frequências cardíacas que desafiam a medicina. Mas e se essas anomalias não forem mutações naturais? E se forem resíduos de uma engenharia antiga, sinais deixados por uma civilização que conhecia o DNA como conhecemos a madeira? O selo dos Anunnaki pode não ser um objeto, mas uma estrutura de consciência, uma predisposição, um chamado, uma diferença. E onde está esse selo hoje? Talvez nos sonhos, nos que sentem que não pertencem, nos que carregam uma força interna que não compreendem, nos que são atraídos pelos mistérios antigos, pelas estrelas, pelo tempo que não volta, nos que, sem saber porquê, olham para o céu e sentem saudade. Esses são os que carregam o selo, não visível aos olhos do mundo, mas vibrando no espírito. E talvez, como Sansão, um dia também serão chamados, talvez não para destruir templos, mas para derrubar os muros da ilusão. Capítulo 10. Sansão e o retorno dos deuses. Tudo começa com uma promessa, e tudo termina com uma revelação. Sansão não foi apenas um homem, foi um código, um fragmento de um projeto muito maior, um lampejo de força ancestral que veio, destruiu e desapareceu. Mas os ecos ainda estão aqui. A cada ruína escavada, a cada tabu quebrado, a cada sussurro traduzido das tábuas sumérias, uma nova peça se encaixa. E o que emerge desse quebra-cabeça não é apenas uma teoria, é um aviso. Os deuses antigos não foram mitos, foram engenheiros cósmicos. Vieram, criaram, interagiram e deixaram sua marca no sangue. Sansão foi ativado para uma missão, desativado por falha e apagado da história como se nunca tivesse sido mais do que um homem com cabelos longos e punhos fortes. Mas sua força era símbolo, sua fúria, linguagem, seu fim, estratégia. E o que isso nos diz sobre o agora? Vivemos um tempo em que a ciência moderna repete os passos dos deuses antigos. Mexemos em códigos genéticos, criamos híbridos, falamos de manipular DNA, de implantar memórias, de projetar seres humanos. Fazemos hoje o que os Anunnaki faziam há milênios. Mas por quê? Porque talvez eles estejam voltando. Não em naves, não em luzes no céu, mas através dos próprios seres que carregam seu selo. A história de Sansão pode ter sido uma primeira tentativa, bruta, instável, mas reveladora. E se o retorno dos deuses não for algo externo, mas interno? E se o despertar não for das estrelas, mas do sangue? Nos sonhos, nas dores inexplicáveis, nos dons que não pedimos, há algo nos chamando, algo antigo, algo que pulsa sob a pele do mundo. Sansão caiu, mas o projeto continuou. E talvez, nos corredores do tempo, entre os véus do real e do mítico, os verdadeiros filhos dos deuses estejam apenas esperando o seu momento. E quando esse momento chegar, não haverá mais dúvidas. A terra vai lembrar, as pedras vão falar, e os que observam lá de cima vão voltar, não para começar algo novo, mas para terminar o que foi iniciado, com Sansão, com os outros, com nós. Se Sansão foi uma criação dos Anunnaki, então sua história é mais do que uma lenda. É uma peça viva do quebra-cabeça que nos conecta aos deuses antigos. E talvez o projeto continue entre nós. Se este episódio acendeu algo dentro de você, uma memória, uma dúvida, uma centelha, considere apoiar o canal. Você pode enviar um Super Thanks aqui no YouTube ou contribuir diretamente pelo PayPal, francisvalad@hotmail.com. Também temos uma loja oficial de camisetas com estampas da série Anunnaki e o logo do canal. O link está na descrição. E se você sente que também carrega o selo dos antigos, então este canal é seu lugar. Inscreva-se,
ative as notificações e compartilhe este episódio com quem ainda acredita que a história é apenas o que está nos livros. Holograma Histórico, decodificando o passado.